faz os testes. Já tá? Tá ao vivo. Vamos lá, pessoal. Entrou agora pra mim. Oh, agora sim, tô vendo aqui já. Só deixa eu pôr pra cá. Tô com um delay um pouco alto. Não, fica tranquilo. Bom, é você que sabe. Aí, ó. Que legal, isso. Aí que eu acho que você ficou um pouquinho frio. Estamos fazendo os ajustes. Não, são 7h25. Calma aqui. Como é que tá a sua imagem? Pra você tá cortado, né? A única coisa é não fica mexendo tanto. Não, é que eu quero colocar você assim, eu acho. O pessoal te ver, né? Que tá pesadinho. Como é que você tá aparecendo? Já tem 5 online. Espera aí, pessoal. Respondendo aqui. Vamos só dar uns minutinhos aí. O Wilson tá falando com você, Pezão? Deixa eu ver. Que eu ainda tô olhando aqui. Fala, Pezão! Parece que tá te cortando, não tá? O rosto? Ele tá me cortando aqui um pouco, assim. Peraí, Vou levanta aí um levantar pouquinho aí. Ok agora? Vamos lá. Aí, acho que sim agora. Aí. Só pra começar. Só mais um pouquinho, pessoal. Vamos lá. 7h30. Que aí facilita pro pessoal que ainda não conectou, não pegou o link, tá? Então você pode mandar sua dúvida pra gente. A dúvida dele é se você tá tomando um tererê. Não, isso aqui é um chimarrão, a moda uruguaia, não a moda gaúcha, pra quem não sabe, minha mãe é uruguaia, então isso aqui é puro chimarrão uruguaio. Jean Rodrigues acabou de conectar. Vamos ver aqui. Legal. Assistindo você. Deixa eu ver como é que faz pra ligar aqui. As dúvidas aqui. Agora foi. Deixa eu só compartilhar isso aqui. Show de bola. É verdade. Tô me lembrando. Pezão, né? Deixa eu ver quem mais. O Jean, o Wellington, todo mundo que tiver aí, compartilha a live nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, Face, tudo. Que é bacana porque aí a gente vai ter uma sinergia bacana, vamos ter um bate-papo show de bola, viu? O Emerson que tá falando que vai colocar o link para os outros grupos, bacana também pro pessoal. Então vamos lá, Emerson, é isso aí. Eu tô igual o Lombardi, só aparece a minha voz. Vamos esperar um pouquinho? Deixa eu só me preparar aqui. Legal. Tô com um delay aqui um pouco aqui na imagem, mas eu vou ficar mais focado só nas mensagens. É bacana você falar pro pessoal que tá conectando agora que você tá aguardando os demais, tá? Pessoal, para quem se conectou agora, desculpa, eu tava olhando pro computador, eu vou olhar para cá. Só no caso, só estamos esperando dar 7h30 aí em ponto, porque tem muita gente que vai conectar como relógio britânico, né? Deixa eu ver quem mais aqui, quem mandou. Tá mandando para mim no WhatsApp. Eu falei.
Perfeito, Jean. Obrigada. Rafa, o Jean tá avisando que já compartilhou, tá? Opa! Pede para os novos, que se agora Obrigado. você já está com 25 pessoas, é bacana você falar novamente para compartilhar. Viu? Oi? Pede para os novos conectados também compartilharem, que é mais pessoas online. Vamos lá, pessoal, eu tô com uma ajudante aqui hoje, então assim, quem estiver entrando agora, né, obrigado, já temos 19 pessoas, então por favor, compartilhem isso nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, para a gente ter uma sinergia bacana, bastante gente conectando aí, que hoje a gente vai fazer um bate-papo bacana sobre reserva. Muito ruído, Rafael. Muito ruído, então tira aí, tira aí. Vamos ver. Vê se melhorou, Cláudio, por gentileza. É. Alexandre Cabral tá te dando os parabéns, parabéns para Baiuca. Será aí? Já estamos. Será isso? O tio Regis está na área. Beleza, tio Regis, espera aí. Gente, Karma. Será aí? Nilson Pinguim. Deixa eu só responder aqui que tem um pessoalzinho que está tendo dificuldade para conectar. Então estou mandando agora. Você quer me passar? Eu te auxiliar? Já está salvo aqui na área? Vai vendo os grupos aí, vai respondendo para mim, por favor. Pessoal, vamos lá. Vamos... Ah, era a música. Beleza, já tiramos. Vamos lá, pessoal, compartilhando aí essa live. A gente está com 26, a gente consegue um número bacana aí maior para a gente poder fazer uma coisa legal, bacana, tá? Hoje, não sei se vocês repararam, né? Óbvio, né? Que repararam. Hoje eu não estou com meu fiel escudeiro, meu pai. Como aqui Atibaia está muito, muito frio. Lógico, não está tão frio quanto o pessoal do sul, mas aqui para Atibaia está frio hoje. Então meu pai, como a gente está numa época de gripe, então a gente achou melhor ir para casa, tudo, porque está tendo um surto aqui na família toda de gripe. Eu mesmo saí de uma gripe faz poucos dias, então achamos por bem deixar ele sair um pouquinho mais cedo aqui. Espero conseguir substituir a presença dele aí com peso aí para todo mundo. Vamos lá. Jéssica, estou respondendo para você também com o link que você pediu. Compartilha aí, acho que é mais fácil. Tá todo mundo aí conectado, a gente já está com 30 aí, acho que dá para a gente aumentar aí. Já vamos, são 7h30 pontual, vamos só esperar mais um pouquinho e vai pondo aí nos grupos, Marcela, por favor. Ok. Aí, Tiagão, legal. Edu, doutor Edu. Tio Regis, faltou no caso a gente tirar uma foto hoje, né? Na correria nem me toquei. Emerson, obrigado, cara, pelo link aí, meu. Aqui, vamos ver. É isso aí, Jean, vamos compartilhando aí que aprendizado sempre é bom. É isso aí, Wellington. Nem sabia, não tinha visto ainda a tua mensagem, mas está explicado que meu pai, no caso, como aqui tá frio e a gente teve um período de família toda com gripe, então a gente achou melhor ele ir para casa um pouco mais cedo enquanto ainda estava um pouquinho mais quente. Deixa eu ver aqui. Tá, o Danilo, eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Que o pessoal já tem algumas pessoas que falaram que realmente tá um pouquinho baixo. Então, doutor Pornick, Paulão, isso que é bonito! Vamos lá. Se alguém tiver no caso com som baixo, só avisa, tá? Calma, espera aí, carneirão. Beleza? Espera aí. Legal, a Jéssica colocou no grupo. Tá com o link, tá legal. Acho que é 7h31. Vamos lá, a gente tá com 40 pessoas. Acho que já dá para começar. Bom, pessoal, é o seguinte. Boa noite a todos. Comecei a live hoje com o capacete, na realidade, porque foi um presente de um amigo meu, o Denis da Tecnocel, né? Ele fez um capacete personalizado pra gente. Olha só que coisa bonita. Então, tô aqui agradecendo publicamente ao Denis. Migão, obrigado, viu?
presente aqui está sendo usado. Põe aí no cantinho para mim, por favor. Isso. Bom, deixa eu arrumar aqui. Não tem muito cabelo, mas vamos lá. Pessoal, deixa eu só dar uma passada aqui, ver. Tá, o som tá bom? Para a grande maioria, sim. O pessoal parou de reclamar. Beleza. Se tiver alguma coisa, vai escrevendo devagarzinho. Eu tô com uma assistente aí para me ajudar a ler nas coisas, tá? Pessoal, então vamos começar com o principal. Ninguém aqui dá muita importância pro paraquedas de emergência, né? Sejamos bem claros. O pessoal do voo livre usa, é obrigatório. E é mais consciente. No caso do paramotor, infelizmente nós temos visto um grande número de acidentes por falta do reserva, tá? E por que a gente não usa o paraquedas de emergência no paramotor, sendo que a grande maioria que começou no paramotor vem do livre? Por conta de algumas inverdades, no caso, que são colocadas de paraquedas, o paraglider, né, o parapente de paramotor não fecha. Então assim, pessoal, isso não existe, tá? Reserva, ele foi desenvolvido por Leonardo da Vinci, né? Todo mundo conhece o famoso desenho do paraquedas de Da Vinci. Só que os chineses, na época do imperador de 3.000 anos atrás, já tinham desenhos, por exemplo, em papiros, com paraquedas para aparar a queda dos penhascos da China, né, das montanhas da China. Então a gente vê que o paraquedas, ele já é uma coisa lá de trás, não é uma novidade que a gente tem hoje, não é uma coisa dos anos 70, quando começou o voo livre, ou do paraquedismo. Não, isso já é uma coisa muito antiga, né? E, poxa, ao invés da gente evoluir, a gente está retrocedendo. Porque hoje a gente não tem mais aquilo de meu Deus, os paraquedas eles são muito pesados, que nem há 5 anos atrás. Não, hoje nós temos paraquedas pesando algumas gramas apenas, né? Então o legal, pessoal, a gente vai hoje bater um papo. Eu tô com muita coisa aqui que vocês estão vendo aqui, quem não consegue ver, mas assim, eu tô com bastante coisa para mostrar para vocês, tudo referente a reservas, né? A sistemas de recuperação. Deixar bem claro, o sistema de recuperação é um todo. Aí ele tem as subdivisões do sistema de recuperação, que é o reserva, o container, o bridle, né? Ou o container quando usa container, senão o compartimento do reserva no caso de select. O bridle no caso e a união select bridle, né? Que é, ou seja, por conta dos nylons, né? Dos nylons, que a gente tem os mosquetinhos, como o pessoal fala vulgarmente, né? Então assim, nós temos que hoje pensar numa coisa. O paraquedas de emergência, ele teve uma evolução tão grande quanto os velames, os motores, os tecidos dos últimos anos, né? Alguma pergunta aí? Não, o Silvio está falando que ele está do outro lado do mundo com mate também. Silvio? Aí, bom dia para você na China, né? Silvio é da China, tá morando na China já faz um tempo, parceirão aí também. Bom, então assim, gente, quando a gente, uma indústria, né? Não sei se todo mundo chegou a ver o vídeo que rolou aí, que deu mais de 15 mil visualizações, que eu tive na minha página social. Reserva para aviação vai esclarecer? Sim, tá, vamos legal. Falar, não tem importância. Legal. Se tiver de dúvida, pode passar. Eu acabei num momento de um pouco de revolta, gerando até bacana, estimulando o pessoal a perguntar bastante coisa sobre paraquedas de emergência, né? Pessoal, para vocês entenderem no caso, o paraquedas de emergência, para ser desenvolvido, ele requer muito tempo de projeto, tá? Esse projeto, no caso, ele vai adequar cada finalidade. É óbvio que a gente tem, no caso, os paraquedas que a gente coloca, que eles são híbridos, tanto para voo livre como para motor. E no caso da aviação, a gente tem para planador e aviação acrobática, algumas coisas até se casam, outras já não. No caso da aviação, por exemplo, planador e voo acrobático, depende da constituição do equipamento. Fala. O pessoal está fazendo pergunta para você, Rafa. Tá.
Se você quer parar para responder um pouquinho, pessoal. Tá, então vamos lá. O Cleverson está te perguntando qual é o melhor paraquedas, o redondo ou o quadrado? Então, vamos lá, quem foi que perguntou? Cleverson? Eu acho que você... Aí. Veja. Cleverson, é o seguinte, o paraquedas, no caso, redondo ou quadrado... Opa! Tá, é só tudo bem. Segura aí que tá tremendo aí. Isso, beleza. Aí. O paraquedas redondo, ele tem um coeficiente de arrasto menor do que o quadrado, tá? Bem menor. Baixa só um pouquinho. Bem menor. Então, assim, em termos de arrasto, que é quando a gente está no carro, em velocidade, a gente põe a mão assim na janela, para fora da janela, ou no caso põe assim, ou fecha a mão, a gente fica brincando de ondinha. Isso, no caso, é o arrasto, tá? Todo o corpo tem o arrasto, tá? Segura que tá tremendo, por favor. Isso. Todo o corpo tem arrasto. O quadrado, ele tem um arrasto muito superior ao redondo. Então, com isso, ele fica... Pode deixar que tá de boa. Tá de boa. Tá. Com isso, ele fica, no caso... se estiver atrapalhando o som, galera, eu tiro o som, tá? Vamos lá. É que são as curtidas. Tá. Então, assim, o redondo, ele tem um coeficiente de arrasto que, para a época que ele foi desenvolvido, era ótimo. Você tinha o cônico, policônico, plano circular, capa dupla. Só que hoje você, com o paraquedas... louco! É o pessoal curtindo. Entendi. Tira o som dela, tira o som aí da... Como é que faz? Essa parte do som. Isso, aí, tira o som, silencia aí no caso. É que eu acho que não tem como, é porque a curtida Então, fica ao vivo mesmo, tá? Então, assim, pessoal, Cleverson, o quadrado ele tem vantagem em relação ao redondo, tá? Ele tem uma taxa de velocidade de queda bem inferior ao redondo, muito inferior ao redondo. Ele tem um tempo de abertura inferior também, tá? O que ele perde com relação ao redondo? Dependendo do modelo, tá? Ele perde em questão de volume, porque como o quadrado tem reforços maiores, ele acaba tendo esse probleminha aí no caso de ter mais reforço, mais fita. Então, com isso, ele acaba ocupando um pouco mais de espaço que o redondo não tinha. Mas não quer dizer que isso seja prejudicial, porque se a gente for contar hoje que um paraquedas para 120 quilos, 140 quilos pesa 2 quilos, enquanto um paraquedas para 100 quilos do redondo pesava 2,3 kg na versão normal, e na versão light pesando 1,7 kg, por exemplo, a gente pode dizer que o redondo é mais pesado e não é tão performático que o quadrado, tá? Deixa eu ver aqui. O Carneiro tinha perguntado também a cada quanto tempo para fazer a dobragem. Carneiro, eu vou dizer uma coisa para você. Depende do reserva. A regra, a convenção internacional, ou seja, o acordo internacional que todo mundo tem, é a cada 180 dias, significa 6 meses, para regiões onde o clima ele é normal, né? Ou seja, de 40% a 60% de umidade e uma temperatura em torno de 25, 27, 30 graus no máximo. O que eu recomendo, tá? Que seja feita uma dobragem, isso é regra geral, que seja feita uma dobragem de 3 a 4 meses para regiões aonde a umidade relativa do ar esteja acima dos 60%, tá? Então, ou seja, o pessoal de Rondônia, né, que nem tá o Nilson Alberto, um abração, Nilson, o pessoal de Rondônia, do Amapá, de Belém, né, do Nordeste, que a região é úmida. Então, que isso seja feito, por exemplo, uma dobragem, uma inspeção com 3, 4 meses. O pessoal do Sul, por exemplo, que não está no litoral, o pessoal do Sul que fica com uma umidade menor, né, ou seja, o máximo que chega a 40%, esse sim o pessoal pode fazer uma inspeção semestral, às vezes até passar um pouquinho mais. O grande problema é, de modo geral, o elástico, o látex, ele estraga com o tempo. Então isso é o que nos obriga a fazer uma inspeção, uma redobragem mais periódica, tá? Deixa eu ver quem mais que mandou. Aqui, deixa eu ver. Reserva aprovação. Flávia, a gente já vai falar sobre isso aí também. Cleverson, que reserva o melhor redondo ao quadrado, já falei.
Rafa, se possível, comente sobre o sistema de segurança reserva para mosquetão, como funciona também. Beleza, ó, Tiagão, tá aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Deixa eu ver. Fabião, obrigado aí pela presença. Charles também entrou. É que tem bastante gente, pessoal. Marcelão, legal. Sérgio, meu paraquedas já tá em linha de produção. Fala, Sérgio, já tá cortado, tá aqui do lado aqui da máquina, meu. Ângelo, legal, meu. Fala, doutor Tormena, beleza? Deixa eu ver aqui. Bom tirar, tá atrapalhando o som. Diminui o som que tem o tic-tac aí, tá falando que tá o som atrapalhando. Tira o sonzinho aí. Aí meu primo, meu parente, Rispoli. Aí, agora que eu tô vendo, pessoal, desculpa, vamos lá. Denise, obrigado, meu. Depois o pessoal curte aí. Deixa eu ver, vamos lá. O Bibi, a dobragem do quadrado é muito complicada? Vamos lá, Bibi, é o seguinte, depende. Se você é um cara que dobra no mínimo 10 reservas por mês, eu posso dizer para você que você vai conseguir dobrar o reserva quadrado sem problema nenhum, tá? Basta você ser um pouco cauteloso e meticuloso nos seus movimentos de dobragem, tá? Porque realmente, tanto o reserva redondo como o quadrado, eles têm um pulo do gato na dobragem para aumentar o tempo de abertura, diminuir o tempo de abertura, né? Ou seja, ele abrir mais rápido. Não quer dizer se você dobrar meio nas coxas, por exemplo, ele não vai abrir. Vai, o que acontece é que ele vai demorar muito. Então, ou seja, se você estiver numa baixa altura, você vai ter problema, tá, Bibi? Vamos lá, deixa eu ver. Kelly, Daniel, beleza, valeu. Superlight em relação aos normais capa dupla. Vamos lá, Silvio. O Silvio colocou: existe desvantagem dos paraquedas Superlight em relação aos normais e capa dupla? Vai lendo aí, tá? Eu tô vendo o pessoal que tá fazendo pelo grupo. O que tiver aí, vai me separando. Bom, vamos lá. O Superlight, que a ideia do conceito inicial eram materiais mais leves, o que acontece é que houve um pequeno disparate, não culpa das tecelagens, tá? É mais do mercado mesmo, aonde foi mais visado o peso do que a qualidade. Então, ou seja, da mesma forma que os tecidos de glider light, né, com 27 gramas por metro quadrado, é um tecido que não tem a mesma durabilidade em relação aos de 32, 38, 40, 45 gramas, da mesma forma o paraquedas de emergência, tá? Então, ou seja, o capa dupla ele é um formato que ele tem uma peculiaridade. Ele foi desenvolvido nos anos 50 para o projeto da Apollo, tá? O projeto da NASA, que era para desacelerar, tá? Isso não foi invenção de nenhuma marca de glider, tá? Sinto informar. Isso é um projeto da NASA. Infelizmente, ele é um projeto que é para desacelerar grandes velocidades para médias velocidades em relação a hoje. Na época, você pensar, eu vou dizer, por exemplo, quando meu pai fez o primeiro paraquedas homologado na DHV, isso em 86, 87, óbvio, você pensar um paraquedas que trouxesse com 6,5, 7 metros por segundo, era um sonho de qualquer piloto ter um paraquedas desse. É o mesmo que a gente pensar um paraquedas de tropa que traz o caboclo com 7 metros por segundo ao invés de 10 metros por segundo, né? Na época isso era o que era melhor. Hoje não dá pra gente pensar nisso. Hoje um capa dupla não é um projeto adequado, tá? O Superlight, no caso, são paraquedas que normalmente, se você fizer uma inspeção, Silvio, adequada, na primeira abertura que você tiver, uma abertura séria, né? Em caso real, não um CIV, por exemplo, mas for abrir, ele provavelmente vai ter algum problema aí com a costura, entendeu? O tecido até aguenta, mas às vezes a costura fadigou demais o ponto, o orifício onde entra a agulha. Então esse que é o problema. Muito leve, você acaba pecando em termos de resistência. O Kleber está perguntando, considerando a taxa de abertura do reserva, qual a altura mínima de lançamento? Vamos lá, eu já vou responder esse, e aí eu já vou para o do Cleverson aqui que colocou. É o seguinte, a altura paraquedas, pessoal, por favor, gente, não acreditem naquele mito,
aquele mito que paraquedas só abre a grandes alturas ou altitudes. Não, isso é mito. Paraquedas abre por deslocamento de massa de ar, tá? Então o que é a massa de ar? É a velocidade. Se fosse fato isso que paraquedas não abre a grandes altitudes, grandes alturas, por exemplo, o nosso amigo Gui Pádua, né? O nosso amigo Sabiá, o nosso amigo Luigi Cani, por exemplo, ou qualquer outro paraquedista que faça a prática do base jump, por exemplo, jamais conseguiria abrir, por exemplo, paraquedas. Tudo bem, tem momentos que eles saltam de uma altura razoável, né? O Fábio Sertan também, né? O Fábio Sertan é paraquedista de base também. Pô, às vezes você salta de 50 metros, né? Eu não tenho coragem de fazer esse salto nessa altura. Mas, por exemplo, eu cheguei a ver, por exemplo, o Sabiá aqui em Atibaia, uns anos atrás, sair de um bang jump, né? Fez um base jump de um guindaste de bang jump. Estava a 50 e poucos metros, né? Outro exemplo, quem no caso já viu aquelas imagens de paraquedas extraindo um tanque de guerra de dentro do avião, já sabe, o avião ele está passando a 5, 10 metros de altura na base aérea, por exemplo, vem um paraquedas de extração pequeno e tira um tanque de guerra de lá, entendeu? Um tanque com 20, 30, 40 toneladas. Então por quê? Porque o paraquedas ele abre pelo deslocamento de massa de ar. Então, por exemplo, o pessoal que está em Brasília, é uma altura, né, uma altitude elevada, uma pressão ruim, é óbvio que não vai ter a mesma performance do nível do mar, tá? Mas um conhecimento para todos, paraquedas, todos os paragliders, parapentes, velames e salto, paraquedas de emergência, todos eles são padronizados os parâmetros de avaliação. E qual é o parâmetro? Qual é a única medida que é igual em qualquer lugar do planeta Terra? Nível do mar. Então sempre que você vê 80 a 110, 90 a 120, 130 a 180, 400 a 480, o range de peso sempre é baseado no nível do mar. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, tá, pessoal? E o nível do mar é altitude 0, pressão atmosférica de uma atmosfera, ou seja, 1013 hectopascais, né? Pascais normalmente, ou 1013 milibares, coisa assim. E 20, 25 graus Celsius, tá? Vamos lá. Problemas que podem ter com reserva, se passar do tempo de redobragem, inspeção. Legal, deixa eu só continuar aqui no caso, só para não me pegar, não me perder. O Cleverson colocou, legal, comprei um paraquedas quadrado da Lua de 140 quilos e estou usando um container lateral. Não vou falar o nome da concorrente, né? Por favor, né? Mas tudo bem. Vamos lá, Cleverson. É o seguinte, container lateral, eu prefiro container frontal, porque o container frontal, no nosso caso, né? No nosso caso, você consegue comandar tanto com a mão direita como com a mão esquerda numa emergência. Seja ele em voo livre, seja ele em paramotor. Então, na minha opinião, se você não conseguir prender na estrutura, use o frontal. O lateral é muito legal, muito prático, otimiza bastante. Mas às vezes se você tiver com o teu acelerador, por exemplo, ou você tiver com o batoque enroscado justamente do lado que você tem o comando do seu reserva, você pode ser afetado por isso, tá bom? Vamos lá. Quem foi que perguntou dos problemas? Você lembra ou não? Não tem importância. Tá Vamos aqui, lá. tá pertinho. Aqui, foi o Lúcio Fernando. Então, Lúcio, quais os problemas que você pode acarretar em deixar a inspeção e redobragem para depois, tá? O problema maior, o primeiro problema encontrado é o elástico, o látex. O látex ele estraga. Esse é o primeiro problema que a gente encontra visível, tá? E o que isso traz de dano? Primeiro, dependendo de como foi feita a dobragem, os elásticos eles formam uma cinta que ele sim vai ficar travado e vai dar dificuldade na abertura, tá? Vai aumentar, vai retardar demais a abertura. Esse é o primeiro problema. Segundo, se o seu tecido não tiver como o nosso, aqui pessoal, só para vocês entenderem, tá? Isso aqui é um laudo da Gelvenor, tá? A nossa fabricante, né, dos tecidos do reserva. Se o seu fabricante de tecido, por exemplo, né, do seu reserva, não utilizar Gelvenor,
né, por exemplo, Porsche, ou uma outra tecelagem ao qual coloque um tratamento químico no tecido que reduza a absorção da poliamida do nylon à umidade e à estática, eu posso dizer que o único problema que você vai ter mais sério é o elástico, o resto não. O problema é que o nylon tradicional de reserva, ele tem uma peculiaridade que é o quê? Ele, por não ter tratamento nenhum, você acaba tendo um 22% de absorção de água, de umidade, vapor d'água, e no caso pega a estática muito fácil. Então quem já fez a dobragem de reserva já deve ter constatado isso. Por exemplo, de você estar mexendo no reserva depois de muito tempo fechado, principalmente em região seca, e colar os pelinhos do braço. Então esse é um problema que pode ter, e isso vai também aumentar o tempo necessário para abrir o paraquedas. Então esses são alguns dos problemas principais. Fora o que? Quando o paraquedas está fechado, ele absorve umidade, ele absorve o meio que ele está. Então se você suou perto dele, ele está absorvendo todo o teu suor. O nosso suor é ácido. Então a acidez nossa, às vezes do ambiente, você tá degradando o nylon. Porque o nylon, ele absorve tudo que está na atmosfera dele. Então, ou seja, ele é muito precário para meios ácidos e alcalinos também. Uma variação muito grande pode dar problema, principalmente os ácidos. Então, ou seja, se você não fizer o arejamento corretamente, isso não importa qual seja o paraquedas, acrobático, de planador, principalmente, que está em contato direto com as costas do piloto, esses são os que mais sofrem. Se você não fizer um arejamento correto, você vai acabar pouco a pouco com a resistência do seu material. Então ele pode ser novo e estragar antes do tempo. Quer mais pergunta? Vamos lá, vai mandando. Wilton Rispoli, quando reserva pode explodir na abertura? Em alta velocidade ele demora para abrir? Fora do limite de peso? Vamos lá, Wilton. Respondendo agora. Pessoal, vai mandando, a gente vai lendo, tá? Wilton, é o seguinte, o paraquedas, quando... É o Wilton, tá? Wilton, eu sei. Não, o Wilton é meu primo, meu Patrício. O seguinte, o paraquedas de emergência, o paraquedas, o sistema de recuperação que tiver, ele tem que passar pelo crivo do projetista. Qual o pior cenário no momento de abertura? Né? É a queda livre. E qual que é a queda livre? 53 metros por segundo. Então, ou seja, na homologação se coloca 40 ou 60 metros. Aí, pode falar de novo, então, pessoal. A velocidade de abertura, por exemplo, a velocidade de abertura dele é sempre baseada no pior cenário. Né? O paraquedas ele tem que resistir isso. Então, quando o projetista, a fábrica, a marca lança um paraquedas, tecnicamente já foi feito esse teste. Mas eu não estou dizendo que paraquedas homologado é o único que existe. Até porque nós temos paraquedas que não foi homologado ainda apenas por questão de custo. Mas foi passado por todos os testes. Só que para emitir o laudo de homologação tem que pagar e custa alto. É muito caro. Entendeu? Vamos lá para a próxima vez. A próxima pergunta é do Emerson. Porosidade seria um item a se preocupar em caso de uma inspeção do equipamento? Como é que é? Desculpa, não entendi. Porosidade. Sim, Emerson. Sim, com certeza. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Quando eu, aqui Baiuca, faço o desenvolvimento de um paraquedas, nós pensamos sempre no seguinte: qual a porosidade mínima que eu preciso do tecido e máxima? Porque um paraquedas muito poroso, ele requer menos reforço. Né, reforços na sua estrutura. Um paraquedas menos poroso, ou seja, com a porosidade mais fechada, com mais segundos dentro do porosímetro, ele vai exigir mais, porque a pressão interna dele, no momento da abertura, a pressão interna do paraquedas fica muito grande. Então nós sempre calculamos em torno de 17 quilos de resistência por metro quadrado. É um cálculo básico, no caso, para os paraquedas de baixa velocidade, tá? E eu, pelo menos, calculo sempre meio décimo de segundo a, no máximo, 1,5 segundos, tá? Eu calculo dentro desse range. É óbvio que eu sempre uso o pior cenário, que é o meio décimo de segundo. No caso dos tecidos da Galvanor, por exemplo, aqui no laudo,
deu 1 segundo e 50, 1 segundo e 62 nos testes, né? Então, ou seja, tá acima do que o mínimo exigido pelo fabricante. Então, ou seja, a porosidade é importante fazer esse cálculo também, porque às vezes um paraquedas ele acabou perdendo a sua resinagem, que é o que a gente chama cirê, quando cai na água, por exemplo, em sieve ou no momento de abertura. Ele, no caso, ele perde esse tratamento. E aí, só segura porque fica balançando. Então ele perde esse cirê. Quando ele perde esse cirê, a sua porosidade aumenta. Então, tecnicamente, o paraquedas ele já não é mais o mesmo que você adquiriu. Até legal falar sobre isso, que a Porsche, o ano passado, ela fez uma matéria com um novo tecido, PN9, que é um de 29 gramas por metro quadrado, se não me falha a memória, ou até menos. O ciclo de vida dele, quando molhado, não era afetado, diferente dos concorrentes, né? Que não é só a Gelfner e a Porsche que existem, são as duas melhores, mas existem outras tecelagens, então é importante sim. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Que é o próximo. Deixa eu só ver aqui. Borrachinhas de silicone, Rafa, são melhores que as convencionais? Você recomenda alguma especial? Rodrigão, é o seguinte, cara. Você já me fala um, tá? Vai vendo aí pelo celular aqui, eu acho que é melhor. Rodrigão, é o seguinte. Eu não acho legal borracha de silicone, tá? Nos testes que nós fizemos, ainda não foi satisfatório. Por que tem que ser de látex, né? Isso é uma convenção que acabou vindo. Primeiro, obriga o piloto a ficar todo momento reavaliando o seu equipamento, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você põe de látex, ele estoura. Eu tinha um elástico aqui agora há pouquinho. Bom, quando você estica, o elástico estoura. Então, se você fez uma bonequinha muito fechada, por pior que seja o seu lançamento, ele vai estourar e vai abrir. Então, o silicone não, ele estica muito, praticamente quase você não consegue estourar, dependendo da gramatura, da espessura dele. Então, na minha opinião, continuem usando látex, tá? Paulão, estática existe ou é mito antes de redobrar? Estática existe, mas como eu disse antes, não sei se você já tinha chego, tudo depende do tecido, tá? No caso da Baiuca Sport, nós utilizamos o tecido da Gelfner e ele tem um tratamento para diminuição da estática, é praticamente zero a estática. A estática pode sim atrapalhar a abertura. Eu já peguei aqui, não vou entrar em detalhes do fabricante, mas eu já peguei aqui de um fabricante de reserva. E tem alguns pilotos, no caso, que estavam presentes, não fui só eu sozinho aqui, que viram que o paraquedas não abria, porque já estava fechado há mais de 1 ano e meio, né? E assim, travado mesmo, parecia um tijolo, né? Então, ou seja, estática existe e é super importante você saber qual equipamento que você está arriscando ou confiando a sua vida, tá? Mais pergunta? Tem sim. Bom, eu tenho aqui deixa eu achar. O paraquedas, você acha que acabou de responder. O Diego Barbosa falou aqui que o paraquedas ele nunca foi lançado, tem 2 anos, se é bom abrir para fazer revisão. Claro, Diego, veja bem, aqui pelo menos na Baiuca, a gente faz a inspeção. Não importa se o paraquedas é nosso, é de outro fabricante, é zero ou tem 10 anos, passa pelos mesmos testes. A diferença dos testes do reserva para os testes da vela é que o do reserva é eliminatório em qualquer momento. Se o teu reserva vem para cá, vem para mim, e ele não passa no primeiro teste, já é condenado automaticamente. Se ele não passa no teste de resistência do tecido, por exemplo, é condenado. Se ele não passa no teste de resistência da linha de suspensão, é condenado. Se ele, no caso, não passa no teste químico, dependendo, a gente pode fazer um choque químico, que é um banho nele com um shampoo especial para paraquedas, e refazer o teste após 72 horas. Se ele passar, dá sequência, caso contrário ele é condenado, tá? Outra coisa importante, a gente sempre avaliar a área. Eu já falei nisso quando eu falei da porosidade, mas é importante fazer sempre o cálculo de área. Hoje a gente conversou sobre isso com o tio Regis, mas vamos lá.
O Augusto colocou um paraquedas redondo normal, seria necessário quantos metros para sua abertura total? Augusto, eu já coloquei isso, depende da tua velocidade. Você pode estar a 4.000 metros de altura com uma velocidade de 10 km por hora e ele abrir em 2 segundos. Você pode estar a 20 metros de altura a 53 metros por segundo, ele vai abrir em menos de 1 segundo. O Walter pergunta qual frequência para realizar o laudo técnico de paraquedas de reserva. Então, o importante é semestralmente. A cada 6 meses, 180 dias, você fazer uma inspeção. Tá? Isso é importantíssimo. Rafael, eu moro numa região muito longe, não tem ninguém que faça dobragem. Então, Walter, o que eu vou aconselhar você? Ou você faça o curso para aprender a dobrar e arejar da maneira correta e uma vez por ano fazer a inspeção. Mas se você conseguir, coloca na sua caderneta de voo, na agenda do seu celular, a cada 6 meses manda para a gente ou para alguma oficina de sua confiança que faça os testes. Não que simplesmente abra, dá uma arejadinha e dobra. Tá? Para você ter uma ideia, aqui a gente demora cerca de 10 dias, né, para fazer a dobragem. O Charles mesmo, Charles Terrell aí, ele trouxe aqui depois do evento do Betão de Itanhaém, no dia 4, segunda-feira depois do feriado do Dia do Trabalho, ele trouxe aqui o equipamento dele e vai ser liberado agora, porque a gente estava sem condições de dobragem, porque a umidade relativa estava muito alta. Tá? Então é importante a gente ter isso. Deixa eu só, que aqui o Charles tinha colocado as diferenças de tecido. Charles, eu não sei se chegou a responder ou não, mas vamos lá. Os tecidos, eles têm gramatura diferente. Vai anotando aí, Marcelo, as perguntas, eu já vou para você. Eles têm gramaturas diferentes, ele tem porosidade diferente e resistência diferente. E você tem o poliamida 6.6 de alta, média e baixa tenacidade. Então tudo depende do projetista. Aqui nós utilizamos... Ó, isso aqui não tem por que esconder, porque isso aqui é documento público. Ó, certificado de conformidade. Deixa eu ver aqui pelo computador para ver. Isso aqui no caso é um tecido homologado pela PIA, que é a Parachute Industry Association. É uma associação da indústria de paraquedas norte-americana, ao qual nós seguimos, e é a que regulamenta a maior parte das indústrias de paraquedas, aonde eles colocam o mínimo exigido nos parâmetros normais. Nós aqui desenvolvemos o tecido, tá? Esse tecido aqui, ele tem as mesmas conformidades do tecido que nós desenvolvemos aqui no Brasil, com a diferença que ele é um fio mais fino, então com isso a gente consegue eliminar peso, então ele diminui muito o peso do equipamento. O ideal é que se a gente conseguisse utilizar um tecido mais leve ainda, que a Galvanor e a Porsche desenvolveram, com a mesma resistência, só que também ele é um tecido mais caro, mas nós temos o tratamento de estática, para diminuir estática, como eu tinha colocado, e diminuir, na realidade a gente fala hidrorrepelente, mas ele não chega a ser uma impermeabilização, ele sela os fios, como se fosse um fio de cabelo feminino que coloca aquele selante. Então o filamento da poliamida, ela não chega a absorver tanta umidade. Vamos lá. Leonardo pergunta, existe algum projeto em vista para dispositivos com acionamento automático do paraquedas reserva a liberação da vela para paramotor? Olha, a gente tem um sim, que já está em teste já faz um tempo, só que qual que é o problema que eu vejo, isso é opinião minha, tá, pessoal? O Brasil, principalmente os pilotos do Brasil ainda não estão acostumados com a utilização do paraquedas na sua versão convencional, que dirá a gente trazer uma novidade que vai exigir um grau de conhecimento muito maior. Que nem eu fico super contente de ver que a nossa live chegou a dar 100 e poucas pessoas online e nós estamos agora com 80 e poucas pessoas, né? É muito legal ver isso, essa preocupação do pessoal, mas é óbvio que a grande maioria, quantos pilotos nós temos no Brasil? Isso aqui no caso não chega a ser nem 1% do número de pilotos de paramotor e voo livre e pilotos acrobáticos e planador que nós temos. Então, ou seja, eu acho que primeiro nós temos que mudar o conceito dos pilotos de segurança, para aí sim a gente começar a avançar em outros assuntos.
O reserva foi lançado e caiu na água. Qual o procedimento para seguir usando com segurança? O Wilton perguntou novamente. Wilton, é o seguinte, cara. Teu reserva caiu na água. A primeira coisa, tem que ver aonde caiu. Água de rio, beleza. É só deixar secar a sombra. E aí sim fazer uma inspeção para a gente avaliar a porosidade dele. Caiu na piscina, banho de água doce, porque é água neutra. Piscina tem cloro, é ácido clorídrico, então é perigosíssimo. Caiu na água do mar, perigosíssimo, tem que dar um choque químico nisso e tirar esse sal, urgente, não em piscina, tá? E aí sim fazer uma inspeção, porque tem que ser visto inclusive como ficou a linha de costura, que é o elo fraco de todo o sistema. Tá. Emerson comenta, sequência para redobragem seria abrir, ventilar, repouso, redobragem e instalação? Não, Emerson, é o seguinte, Cauã, desculpa, cara, vi agora, já vou responder essa aí. Emerson, é o seguinte, aqui, como é que funciona? Paraquedas chegou. A gente sempre pede que não seja aberto o paraquedas, para a gente analisar, eu cheiro paraquedas, eu analiso com uma lupa especial, ver como é que tá. A gente analisa tudo, como tá a sequência de dobragem, ver a força necessária, né? Então, ou seja, a primeira coisa que a gente faz é a análise do como tá a atual situação do reserva. Ele fechado, abriria fácil? Não. Por quê? Resolvida essa parte, ele vai ser pendurado numa torre climatizada, ou seja, vai ser arejado da maneira correta, perdendo a estática e a umidade. Por quanto tempo? 72 horas. Dá para ser menos? Dá. Mas no máximo assim que a gente já põe é 72 horas, que é para evitar problema. Por quê? Em meio aquoso, ou seja, úmido, o nylon perde sua resistência. E como 90% dos reservas tem nylon na sua constituição integral, isso pode afetar os resultados. Então é importante a gente saber disso, tá? Vamos lá, Cauã, você perguntou no caso o prazo de validade do reserva. O Marcelo também acaba de fazer uma mesma pergunta, bem parecida. Então, vamos lá. Se eu não respondi, você vai passando, Marcela. Seguinte, Cauã. Convenção internacional. No paraquedismo se coloca 20, 30 anos. Eu, no caso, coloco por conta da convenção aqui no Brasil e da Europa, a gente coloca 10 anos. Mas eu digo para você, nós já condenamos paraquedas com menos de 10 anos, tá? E nós já aprovamos paraquedas com mais de 15 anos. Vou dar um exemplo. Pensa você acabou de comprar um paraquedas nosso, tá? O melhor tecido, tudo de melhor. Você pegou um balde, molhou com cloro, deixou secar, ou na gasolina, dobrou e deixou fechado. Pergunta, gente, isso é razão. Você acha que esse paraquedas vai chegar no final da sua vida operacional? Porque quando ele é novo, o coeficiente de segurança dele é mais de 10:1. Conforme ele vai envelhecendo, a gente vai diminuindo esse coeficiente de segurança. Então, ou seja, ele não vai chegar até os seus 10 anos, 15 anos, se o piloto não cuidar adequadamente. Então é importante isso. Não é porque o paraquedas é novo que a gente pode relaxar. E também não é porque o paraquedas é velho, quer dizer que a gente tenha que trocar. Também é importante a gente atualizar o nosso sistema de segurança por atualização mesmo, novidades que tem. É como eu disse, o nosso paraquedas quadrado, quando nós lançamos em 2015, nós melhoramos a cada versão, a gente está melhorando, entendeu? Novos tecidos, novas formas de construção, novas áreas, perfil aerodinâmico, e assim é com vela, com motor, com selete, com tudo. Mas é importante saber como está o envelhecimento dele, tá? O elástico derretido no meio das linhas pode acarretar enfraquecimento delas? Tio Regis, sim, porque assim, o filamento dela, eu estou pegando aqui um bridle, que é mais fácil para entender. Todos vocês aqui estão vendo que o filamento, no caso, a linha ela abre e fecha aqui, né? Deixa eu chegar mais pertinho, dá para ver aí? Dá. Né? Ele abre aqui. Toda a linha de poliamida, ela é do mesmo jeito, a diferença é a espessura. Quando o elástico derrete, ele se impregna no meio desse filamento. Esses cristais de látex, por exemplo, eles solidificam aqui e não deixam a elasticidade da poliamida agir. Então, com isso, aquele carocinho que ficou, ele não estica por todo. Então, se a linha ela foi projetada para esticar 20%, por exemplo, 27%, e aquele ponto ela esticou apenas
5, 10% pode ser o suficiente para haver a ruptura. Então a tendência é, nos testes que nós fizemos aqui já, a tendência é os elásticos, quando derretem, quando estragam no meio da linha, aquele ponto vir danificado. Francisco pergunta como que ele faz para fazer o curso de dobragem do reserva. Francisco, a Baiuca Sport tem o workshop, já há mais de 30 anos a gente dá um workshop, uma metodologia exclusiva da Baiuca Sport. Meu pai desenvolveu essa metodologia ainda no Exército. Para quem foi aluno dele de paraquedismo, muita coisa é daquela época de conhecimento, de preparo técnico, óbvio que apenas incrementado com as novidades de material e formas de procedimentos, mas assim, a Baiuca Sport ela faz sim um workshop completo, que são mais de 30 horas. Quem foi meu aluno, no caso, na clínica que nós fizemos de instrutores da BPM, no caso, o ano passado ou retrasado, não me recordo agora, pôde conferir um pouquinho, mas quem já foi nosso aluno, no caso, no particular, vamos colocar, que fizemos uma galera aqui, nós já temos formados mais de 700 pilotos, né, aptos a inspecionar e redobrar paraquedas, qualquer tipo. Óbvio que tem as atualizações de material, né, de modelo. Um aluno nosso de 10 anos atrás não tem o mesmo conhecimento de um aluno nosso agora. Então é importante que todo piloto e instrutor saiba o que está usando, saiba dobrar, mais importante, saiba escolher, porque não adianta nada você só saber dobrar, você tem que saber também como escolher o teu material. Então, se você quiser saber mais informações, tem no nosso site o link lá, senão você pode entrar em contato com a gente amanhã ou com calma, quando você quiser, a gente agenda aí um grupo para fazer um workshop de reservas, tá? Próxima dúvida. Se você tem conhecimento se o F-111 nylon é usado em algum tipo de paraquedas reservas, o Renato está perguntando. Renatão, o F-111 foi o tecido de paraquedas mais famoso que já aconteceu, ele não existe mais, tá? O saudoso F-111, ele já não é mais fabricado. Se tem alguma tecelagem que utiliza ele, alguma marca que utiliza por questão de custo, é o mesmo que a gente pensar hoje num carro a carburação. É um tecido que já não tem mais uma finalidade adequada porque os paraquedas diminuíram muito a área, então precisam de pesos um pouco menores, por mais que ele era extremamente leve, mas a porosidade também um pouco melhor, porque o nylon F-111 ele tinha zero de porosidade. Pô, mas como é que ele freava? As moléculas de ar, a densidade do ar passando tudo junto, dava uma resistência. É o mesmo que vela de barco lá de canoa quebrada, que ela não tem residagem nenhuma e que para melhorar às vezes a performance da vela, o pessoal joga água para selar um pouco. Funciona mais ou menos assim. O excesso de ar passando acaba vedando e aí dá a sustentação. Flávio está perguntando, na verdade está refazendo a pergunta do amigo, tem reserva automático tipo aeronáutico para paramotor viável? Flávio, de novo, cara, é o seguinte, tem condições de fazer, como eu já disse, a gente já tem algumas pesquisas já realizadas, já bem elaboradas, né, e avançadas no tema, mas aquilo ainda é muito embrionário para o piloto de paramotor do Brasil. A hora que nós vermos a situação de a cada 10 pilotos, um não usar paraquedas de emergência, eu posso dizer que o Brasil está preparado para essa inovação. Caso contrário, não tem, porque como no paramotor ainda estamos regulamentando e fortalecendo as instituições, então a gente ainda não tem uma fiscalização onde que nem numa rampa de voo livre, que o piloto não decola sem capacete ou reserva. Mais alguém com o vídeo travando, pessoal? O Emerson avisou que o vídeo está travando. Tem mais alguém ou só o Emerson? Para mim aqui não travou, porque eu estou vendo aqui tá okay. Tranquilo, tá? Ok, próxima pergunta então é do Walter. Ele está perguntando por que os paraquedas de reservas, por que os reservas, né, de paramotor ou livre não é da mesma forma que utilizado no paraquedismo? Vamos lá, é o Walter, né, que perguntou? Isso. Walter, já tem no caso, né, do Raul Rodrigues, eu não vou lembrar agora no caso, que não foi uma invenção dele, tá? Mas assim, a ideia foi super legal. Ele trouxe o sistema 3 argolas do paraquedismo para o voo livre, né? Para a parte acrobática principalmente. Qual que é a questão? A gente precisa aí, no caso, ter um conhecimento muito maior de dobragem. E o tirante do paraquedas e da selete tem que ser adaptado também.
porque você precisa ter o sistema de liberação e o Stevens, no caso, né, ou o Bryden, no caso, para comando automático do paraquedas. É muito legal. Eu ainda, por exemplo, tenho as minhas dúvidas com algumas peculiaridades desse sistema, principalmente no que tange a abertura a baixa altura, no caso, porque o paraquedas de emergência nosso, pelo menos, com velocidades de 10 km por hora, ou seja, praticamente uma velocidade de pré-stall, né, básica, ele chegou a abrir com 2,7 segundos, foi o pior resultado que a gente alcançou. E tem paraquedas aí que abrem com 1,9 segundos, né, dos redondos de 28 metros quadrados, para o nosso de 39, então a gente mostra que é bacana, mas tem sim. E assim, está evoluindo as coisas. Em pouco tempo esse sistema com certeza vai estar mais desenvolvido para a gente poder adequar isso em qualquer selete. Marcelo está perguntando qual reserva você recomenda, quadrado ou redondo? Claro que além da baiuca, né? Bom, Marcelão, na realidade, sem sombra de dúvidas, o quadrado. Independente qual seja a sua escolha de projeto, o quadrado é o melhor. Tá? Já coloquei isso no começo do vídeo, ele tem os melhores coeficientes mesmo de velocidade e taxa de abertura. Tá, mas alguém tem alguma pergunta? O pessoal falou que o vídeo tá ok. Ficou alguém sem responder pergunta, pessoal? Alguém quer perguntar mais aqui, alguma o Guizo coisa? colocou, o que você fala sobre paraquedas dirigíveis? Aconselho ou não? Guizo, não aconselho, tá? O paraquedas, no caso, o Rogallo, né? Se vocês fizerem uma busca rapidinha agora, vocês vão ver que o paraquedas Rogallo, ele chama para-wing, de paraquedas wing de asa em inglês. Pode colocar agora no Google. Vocês vão ver, isso é um projeto da Irving, no caso, lógico, baseado no projeto do Rogallo, mas assim, ele veio da Irving Parachutes, da década de 60, né? Que era o primeiro paraquedas de salto livre, onde você tinha uma navegabilidade. Porém, quem teve a chance de usá-lo como paraquedas de salto, aqui no Brasil ele vinha como parapane. Ele veio com esse nome de parapane, porque ele só vivia dando pane. Aquele narizinho fecha e não abre. E ele foi o meu projeto de TCC. E realmente, 60% de chance dele abrir com problema. Óbvio que vai ter gente que falar, mas o pessoal de acro usa isso direto. O pessoal de acro não deixa ele mais de algumas semanas sem abrir. Se você pegar ele, o JC de Brasília também, lembra de uma situação que ele comandou o paraquedas, graças a Deus abriu, e foi um paraquedas que nós inspecionamos e redobramos ele. Mas fazia pouco tempo. As chances do insucesso dele, quando dobrado por muitos meses, é muito grande, tá? O Rodrigo pergunta para você quantas formas de dobragem existem atualmente. Ele conhece duas, porém ele vê sempre uma mesma. Rodrigão, vamos lá. Para paraquedas redondo, eu vou dizer para você o seguinte: tem uma forma bacana, arroz com feijão, que abre em qualquer situação e é a melhor na minha opinião, tá? Essa dobragem não fomos nós que inventamos. Essa dobragem ela foi desenvolvida nos Estados Unidos pelos riggers, no caso, que são profissionais como eu, que fazem esse tipo de serviço, e até hoje eu não encontrei nenhuma outra dobragem que tenha um fator melhor. Qual que é o problema? Quando começar a divulgação do voo livre, né, nos anos 70, começo dos anos 80 no mundo, o pessoal queria novidade. E aí fizeram umas adaptações, só que essas adaptações não são legais. Por exemplo, a gente tem a parte de linha dentro de velame, isso aqui é o POD, né? A famosa fraldinha, né? Quando você está com o seu velame fechado e você coloca as linhas aqui dentro em contato direto, quando você ao comando, pega qualquer vídeo de lançamento de reserva, de clínica, de simulador, a maioria que põe as linhas aqui dentro, o punho fica na mão da pessoa, né? O punho e o POD ficam na mão do piloto e o reserva foi para outro lado.
Quando é o contrário, nós temos o sistema que as linhas são todas presas do lado de fora, que não é invenção nossa, isso vem do paraquedismo. E o que acontece? Você ordena a abertura. Então a dobragem também faz parte do condicionamento dele no compartimento do reserva. Tá? No caso dos quadrados, tem várias dobragens meio similares, mas assim, de redondo eu aconselho uma dobragem, que é bacana e não tem falha. Ah, mas a fábrica não recomenda. Eu estou garantindo, tá? Eu estou garantindo. Pode, no caso, fazer o teste que vai ver que vai funcionar. Dos quadrados também. Nós desenvolvemos uma dobragem que você pode usar a dobragem que mais lhe convir. Se você usar a nossa, eu posso garantir uma eficiência adequada. Se você usar outra, vai diminuir, vai aumentar um pouquinho mais o tempo, mas também é pelo, entendeu? 1 segundo no máximo, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Qual o real risco em termos percentuais do paraquedas reserva enroscar na vela após a sua abertura? Depende de como você fez o comando. Se você comandou o seu equipamento, por exemplo, da maneira correta e uma abertura ordenada, eu posso dizer que esse risco é praticamente nulo, porque um paraquedas adequadamente desenvolvido e ideal para o seu peso, ele vai fazer o quê? Com que a vela morra, ela vai morrer sozinha. Quando a gente vê o vídeo que tem que matar a vela, segurar pelo C, circular pelo D, batoque, bordo de ataque, puxar qualquer linha, é porque o reserva tem uma velocidade acima de 6 metros por segundo. Então, com isso, o paraglider, o velame, está criando arrasto. No nosso caso, se você fizer o comando do reserva, voluntário ou involuntariamente, numa situação de risco, a vela ela vai morrer, ela não vai te dar muito trabalho para você simplesmente tirar ela da ação. É importante recolher ela para diminuir a sombra aerodinâmica, tá? Mas assim, as chances, quando bem treinado o piloto, as chances de insucesso nisso é praticamente nula. Tá, o paraquedas sem uso é recomendado quantas vezes no ano abrir e dobrar novamente? Sem uso, eu espero que ninguém use o reserva, mas quando ele utilizado, é importante que você faça pelo menos uma vez a cada 6 meses toda a inspeção ou o arejamento antes da dobragem. No meu paraquedas, por exemplo, de voo livre para motor, eu faço a inspeção e redobragem a cada 3, 4 meses. Eu não chego a dar muito mais do que isso. Qual a próxima pergunta? O Nilson, na realidade, não perguntou, ele só colocou que ele não decola sem o paraquedas reservas, ele prefere ter ele junto do que precisar usar, ele não está em posse dele. Então, acho que é mais aí um comentário para conscientizar o pessoal. Acho que não faltou ninguém. Faltou alguém para responder alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, espera aí. O Marcelo Tormina colocou: boa noite. Ano passado vocês redobraram e laudaram reserva Você meu. acabou explicando. De outro fabricante estava tudo ok, porém tem 8 anos. Ofertou para venda, mas alguns comentaram que a validade é de 10 anos. Isso é correto? Para substituir, comprei o Maxi Condor. Tormina, é o que eu coloquei. No seu caso, nós optamos por fazer a oferta da substituição do Maxi Condor 180 pelo seu peso. Tá? Porque o reserva ele estava numa situação que dava para utilizar ainda, ele ainda estava com os mínimos necessários, mas era por conta do seu peso, tá? Vamos lá. Ô, Maca, agora que eu vi que entrou aqui. Tá, o do F-111 foi o SCA, desculpa que eu estou aqui um pouco atrasado aí. Deixa eu ver. Pessoal, outra coisa, enquanto o pessoal está mandando aí as dúvidas, Júnior, eu vi que você perguntou agora qual o melhor, reserva quadrada ou redonda. Eu já respondi, mas já volto nela. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é o bridle, tá? É o elo de ligação da Select reserva, seja ela de voo livre ou para motor. Nós temos o bridle de fita de nylon ou de Dyneema, tá? De Dyneema. Qual a diferença entre eles? A resistência às intempéries, aos agentes químico-físico, tá? O que é importante vocês avaliarem, analisarem, por favor, gente? Ó, eu vou mostrar agora aqui um negócio, é legal até para vocês, viu? Para vocês que ficaram até agora. Olha só, isto aqui nós já pegamos num equipamento, tá? Isso aqui é eu não posso nem dizer que é um bridle, é uma fita, no caso, tubular, muito mal feita, ou seja, isso aqui na realidade parece aquelas de isopor, de caixa de isopor, só que o que acontece? O caboclo estava usando, olha o estado dela, vê aí se dá para ver direitinho lá. Dá. Olha só o estado dela, deixa eu ver aqui no caso, ela tá toda desfiada, tá?
toda carcomida, aqui, inclusive furada. Bicho, reserva, ele tem que ser substituído, o reserva, o bridle tem que ser substituído sempre que acontecer um negócio desse. Perdeu a cor, ele é preto, ele tá aqui um russo. Você olha pelo lado de dentro do olhel, você vê ele preto bonito, do lado de fora russo. Perdeu a cor, filhinho, ó, troca. Outra coisa aqui, ó, dá uma olhada. Esse aqui também é outro caso, ó. Uma fita que não tem procedência, olha o estado dessa fita. Dá uma olhada aqui. Deu pra ver? Agora, não é só isso. Se não tivesse aqui, isso aqui estava em uso, tá? Equipamento que veio para inspeção, de paramotor. Não é nem essa questão que me assusta. O que me assusta no caso, dá uma olhada, pessoal, se vocês conseguem ver. Marcela, dá uma olhada se dá para ver detalhes da costura. Dá sim. Dá para ver? Dá. Olha só a diferença de costura. Dá para ver a diferença? Dá sim. Olha só, pessoal. Olha o tamanho de costura. Nós temos 10 centímetros de costura. E no caso, uma costura homologada, padrão. Aqui no caso é simplesmente uma costura reta. Isso aqui não vai resistir porcaria nenhuma. Quem fez deveria se preocupar porque está pondo em risco a vida de um pai e de uma mãe, tá? De tal modo também, olha só, outro caso de bridle que estava em uso. E o piloto até ficou meio bravo comigo na época quando eu falei que precisava ser substituído. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Então a gente tem que ter muita cautela com os nossos equipamentos de segurança, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. Você parou no Júnior, que ele perguntou qual reserva quadrado redondo. Isso, Júnior, é o seguinte, cara, reserva quadrado, sem sombra de dúvida. Eu vou pedir para você, só para não prejudicar quem já está aqui há um tempão, o reserva quadrado ele é melhor, tem melhor coeficiente, menor taxa de queda e menor tempo de abertura. Se assistir essa live toda do começo depois, você vai ver que isso a gente respondeu. Tá? Qual é a forma correta de lançar o reserva? Marcelo está perguntando. Bom, aí Marcelão, eu vou dizer uma coisa para você, cara, depende da configuração do teu momento de abertura. Tem algumas coisas que tem que ser feita uma simulação, ensinado, e que não dá para eu dizer aqui. O que eu posso dizer é o seguinte: aquela inverdade que colocam que a gente tem que comandar no sentido contrário ao giro, isso está equivocado. Você tem que comandar no sentido do giro, seja para frente, seja para trás, seja para o lado direito ou lado esquerdo. Isso é o que eu posso te garantir. E não tem aquela coisa de, eu vou comandar ele para baixo para ele subir. Não, você depende da configuração. Isso no workshop a gente ensina de uma maneira mais prática, tá? Vamos lá, qual outra? Okay. Tio Regis, quando um reserva fica no armário sem uso durante um grande tempo, supomos 3 anos, olha só, olha a perguntinha, tio Regis. Deve-se abri-lo para efetuar a avaliação antes de usar em voo? Claro! Se ele ficou todo esse tempo sem fazer a inspeção, tio Regis, ele tem que ser feita uma inspeção, obviamente. Isso aí não tem nem sombra de dúvidas. Deixa eu ver aqui, Leonardo. Gente, parabéns pela iniciativa, obrigado. Adilson, tem validade e tempo para as reservas? Se tiver, qual seria? Adilson, eu já coloquei isso também no coisa, mas assim, depende da inspeção. Equipamento novo também estraga e velho não necessariamente está condenado. Tudo depende de como é o envelhecimento dele, tá? O Flávio pergunta, no caso de um twister com um piloto em giro junto, botoque, velame travado, junte ao lado contrário do twist nada, seria uma situação crítica de acionamento? Qual a dica se caso isso aconteça? Flávio, é o seguinte, cara, você comanda, você tá lá, desculpe o linguajar, os pilotos de CIV, de acro, que podem até discordar de mim. Quem está lá em cima, quando a gente está voando, nós somos os comandantes, os pilotos da aeronave. Então nós é que sabemos quando devemos comandar ou não. Então, ou seja, se você achar por bem que tem que comandar o reserva, ele está lá para o seu uso. Não é porque os outros vão achar que você não deveria ter comandado. Eu nunca comandei reserva, você nunca comandou reserva, mas às vezes tem um piloto que se assustou com uma térmica mais forte, que seja, e comandou, mas não cabe a nós julgarmos. Se você sentiu medo ou sentiu necessidade, comande. É melhor comandar do que tua família chorar depois. O pessoal está falando aqui, valeu pelas informações. No final fala um pouco sobre os mosquetões, fabricante, etc. Chinês, homologação deles, por favor. O Denis está pedindo. Menor volume. Desculpa aí, Novoa, tá? É que o pessoal tava no começo reclamando que tava muito forte, tá?
Qual o melhor tamanho de reserva, peso e tamanho? O Denis também falou sobre os mosquetões fabricantes. Bom, vamos lá. Vamos colocar primeiro. Deixa eu pegar aqui, cadê o Mylon? Onde é que eu coloquei? Tanta coisa que eu já até me perdi aqui. Os mosquetões acho que tá aqui em cima, não é esses? Não, né? Não sei onde é que eu coloquei. Dá uma olhada se tá ali, se eu trouxe eles pra cá ou não. Desculpa, gente. Ao vivo é isso mesmo, gente. Bom, mosquetão na realidade, você tem no caso mosquetão de duro alumínio e mosquetão de aço inox, tá? Qual que você deve utilizar para sua vela ou para o seu reserva, por exemplo? O que tiver em condições de uso, não importa. No caso dos reservas, o que eu aconselho, tá? Nós temos esses dois formatos básicos, tá? O que é importante analisar em tudo? Analise se há fabricante. Ó, este mosquetão aqui, eu peguei ele de propósito. Ele não tem nenhuma inscrição. Eu sei aonde eu comprei ele para fazer teste. Mas eu não tenho um responsável técnico. Ou seja, se dá um problema, quem foi que fabricou essa bodega? Esse aqui, por exemplo, ele já tem aqui que está fraquinho, mas ele tem aqui a resistência e o fabricante. Então é importante a gente avaliar isso. Gente, e tem também a novidade agora, por exemplo, do backup de mosquetão, soft link, como quiser, de Dyneema. Pessoal, não sejamos preconceituosos, não é porque é aço inox que no caso de Dyneema não funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Este Mylon soft link, por exemplo, backup de mosquetão nosso, ele tem a mesma resistência de um mosquetão normal de voo e pode ser usado para reserva, assim como outros que tem hoje no mercado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Qual o melhor tamanho de reserva? Peso e tamanho. Leandro, eu vou dizer para você o seguinte. Depende. Se você falar para mim, Rafael, o que você me recomenda? Eu vou recomendar sempre a menor taxa de queda. Não importa o tamanho do equipamento. Só que você tem que avaliar, sim, o projeto. Então, eu sempre dou essa consultoria gratuita para o pessoal, independente se vai comprar com a gente ou não. Eu sempre penso que eu estou vendendo um material para um amigo meu, para um pai e uma mãe de família. Então, eu sempre me preocupo com a velocidade, tempo de abertura, que seja prático, tá? Então, seja, arredondando, um paraquedas para 120 quilos que tenha 39 metros quadrados mais ou menos, tá? Isso no nosso caso, com o nosso tecido, para trazer com 4,2 metros por segundo. O reserva capa duplas são mais eficientes do que o simples? Adilson está perguntando. Adilson, não. O capa simples, na realidade, ele é o convencional, o famoso convencional plano circular, tá? Ele, no caso, ele não é melhor do que o capa dupla não é melhor que o plano circular, muito pelo contrário. O capa dupla, ele tem uma vantagem em relação ao plano circular, que é a estabilidade, isso sim. A sua taxa vertical é maior, porque você perde a pressão interna. Aquelas válvulas deflatoras que ficam toda a lateral, que se você for olhar, ele fica assim quando você está abrindo, batendo palma. Aquilo lá é pressão. E a pressão, quando você perde, realmente você vem mais estável. Porém, você vem mais rápido para o solo. Então, o convencional é melhor que o capa dupla no caso. Tá? O Emerson tá falando, tio Regis, misericórdia, tio Regis. Deixa eu ver aqui. Eita, tio Regis, misericórdia. É isso aí, Emerson. Bom, então, continuando no caso, enquanto o pessoal tem uma dúvida. Chegou dúvida ali. Deixa eu ver. Posso usar o reserva conectado com 2 mosquetões tradicionais e conectar o parapente? Kleber, depende. Se você for trabalhar com eles paralelo, não. Porque metal com metal não dá muito certo. Se você usar um de cada lado, dependendo como você fizer a instalação, até pode, mas não é o adequado. Você tem hoje uma opção dessa, ou uma opção desta aqui, ou desta aqui, que vai te suprir a necessidade. Porque esses mosquetões aqui, por exemplo, quando você fecha ele é todo por igual às suas forças. Este aqui você tem as forças, vamos colocar nesse sentido. Quando você pega, só que se você pegar porventura a trava, ele ainda é bem resistente. Só que o mosquetão de voo normal, quando você tem a rosca, você não tem a mesma resistência. Por isso que você tem diferença. 22 kN nesse sentido, 18 kN normalmente nesse outro. Então tem que avaliar a resistência, tá?
Como é usado o reserva de mosquetão? Como que ele é instalado? O Thiago está perguntando. Thiago, não estou entendendo. Explica aí de novo. Como é usado o reserva de mosquetão? O backup, você quer dizer? Só me disse é isso aí. O Charles. Vejo alguns reservas antigos, certificados Afinor, com taxa de queda anunciada de 4 metros. Sei que este valor não é real. Como é aferido a taxa de queda dos paraquedas atuais? E pela média máxima? Vamos lá. Charles, não importa no caso se é Afinor, se é APCOOL, se é LTF, BHV, não importa. O método de aferição é sempre o mesmo, que é simples, é a velocidade média. Então, se tem um tempo de queda, e depende da norma, você tem um tempo, 100 metros, 200 metros de queda, né, estável, e os últimos 30 metros, eles têm um peso que quando encosta na água, bate o cronômetro. Quando o piloto encosta na água, bate o cronômetro de novo, ou o piloto ou a carga. E nisso eles tiram a velocidade média, sempre nível do mar. Então, ou seja, todos os paraquedas são aferidos desta maneira. O Thiago deu o ok, falou que é isso. Tá. Marcelo, tenho visto a conexão dos reservas com os bridles, utilizando mosquetes e com a união dos bridles. Qual o correto? Marcelão, posso dizer para você o seguinte, ó, vou simular aqui, tá? O bridle do reserva, né, o Y ou o paralelo, e o reserva, aqui esse vermelhinho aqui é o reserva. Eu posso fazer essa laçada gravata, né, como a gente coloca, o choker, posso, não tem problema nenhum, desde que feito adequadamente. No caso do bridle de Dyneema, não tem problema nenhum. No caso do nylon, tem que tomar cuidado porque você perde um pouco de resistência. Pouco, mas perde, tá? Você pode colocar um soft link, né, para fazer essa união, pode. Você pode usar este mosquetão assim, por exemplo, pode também. Eu sou sempre partidário de evitar ferragens, então faça a laçada mesmo. O que você perde não vai interferir em nada na sua necessidade, desde que você não tenha uma bodega dessa aqui, né? Por favor. Deixa eu ver aqui. Provoquei de propósito. Não, nós temos a cultura de zelar pela segurança, Emerson. É isso aí, tio Regis. Manda o Emerson aí pro lugar dele, hein? Fala, Alessão, beleza? Vamos lá. O formato oval do mosquetão não seria melhor? Não vi como exemplo. Silvio, sim, pode ser usado o oval. Eu não coloquei aqui realmente de descuido, porque a gente tem aqui. O que acontece é que o oval já saiu um pouco da cultura, mas pode usar. Realmente, se você trabalhar, vou utilizar deste jeito aqui, e bem lembrado, com uma fita deste jeito, pessoal, vejam que o bridle, ele está no meio. Dependendo da carga que você for usar, o mosquetão ele está correndo o risco de não aguentar, porque a carga, quando ele é testado, o pessoal que é alpinista ou que já participou de algumas homologações vai conseguir me corrigir bem. Ele é testado sempre pela área útil dele, tá? Nunca por um único ponto, tá? Se mudou alguma coisa, é regra que eu desconheço, mas realmente o mosquetão oval ele acaba sendo um pouco melhor mesmo, tá? Vamos lá, pessoal, para a gente já indo para os finalmente. Minha asa tem 2 estágios para colocar mosquetão. Posso usar normal ou tem alguma coisa especial do tirante? Cara, você no caso tem que ver, porque no caso do tirante, Thiago, é compensação de torque, tá? É isso aí. Vamos lá, Rodrigão. É interessante fixar os bridles aos mosquetões ou reserva por algum tipo de elástico, por exemplo, para não haver movimentação? Eu não faço. Vou ser sincero, eu não gosto, tá? É opinião. Se você tiver uma configuração onde a fita fique jogando pouco, tudo bem, né? Deixar assim. Se você tiver numa configuração que o peso é pequeno, não vai afetar nada, e você tiver uma situação dessa, realmente é o ideal, seria bacana. Mas se tem essa necessidade, é melhor você não usar o mosquetão e fazer uma laçada, tá? Vamos lá. Tenho visto em fóruns que a laçada não é recomendada pela fricção, mas vi que recomenda. Silvio, depende. Se você faz a laçada, vou dar um exemplo aqui. E isso, gente, a Advance com a Eda Reed fez toda essa pesquisa, tá? Não é nossa isso. Se eu não me engano, saiu até na Cross Country Magazine ou na Para Magazine, alguma coisa assim. Mas saiu isso, a Advance fez
essa pesquisa. Se você fizer a laçada e deixar uma das pernas maior, é óbvio que na hora da abertura ele vai friccionar. Se você deixar as duas certinhas, juntinhas, isso não vai acontecer, de tal modo que o Dyneema ele tem uma resistência à abrasão superior à poliamida, tá? Então isso é importante. Deixa eu ver. Bom, pessoal, para finalizar, deixa eu só falar uma coisa importantíssima, pessoal. Importantíssima. Ó, Charles, estou usando aqui o teu container, tá? Antes da dobragem, para fazer a inspeção aqui, mostrar para o pessoal. Galera, todos vocês que usam container, prestem atenção nisso aqui. Quem usa container que usa velcro, faça o teste, faça esse teste de abertura para verificação da força necessária, tá? Nós pegamos aqui um paraquedas há pouco tempo atrás que eu precisei colocar 17 quilos para comando, 17 quilos. Este sistema aqui deste container, por exemplo, tá? Ele é com zíper. O que é a vantagem disso? Ele não abre na movimentação, porque você tem o punho de acionamento, que eu não sei nem onde é que está o teu punho agora. Ah, caiu aqui, daqui. Ele tem o punho de acionamento, que ele tem a trava aqui em cima, que ele não deixa abrir involuntariamente. Mas quando você tem a necessidade de abrir, quem já viu consegue validar o que eu estou falando. Você precisa de menos de 200 gramas para comandar o paraquedas. Enquanto o velcro, ele fica travado e ele dá problema. E eu olhando para cá e para cá. Ele fica travado e chega a travar mesmo, a dar mais de 17 quilos. Então, galerinha, muita atenção nisso aí, tá? Você, piloto de paramotor, nós desenvolvemos o ano passado, como vanguarda, o container, que ele tem um porta-instrumento incrível. Isso aqui é o porta-instrumento só para visualização. Tem um porta-instrumento incrível e esse sistema de abertura por zíper. Então, ou seja, diminui muito a força que você precisa fazer para comandar o teu equipamento. Então, você, no caso, que acha o Agnaldo Borges, cadê você, meu amigo? Cadê você, menino? O Agnaldo estava com um container aqui, por exemplo, e com um paraquedas nosso. Perfeito, o paraquedas era nosso, fantástico. O container não era nosso, mas até aí tudo bem. O que adianta ele ter um paraquedas bom se o container não facilitava? O paraquedas dele deu muito trabalho para abrir. E eu posso dizer porque nós fizemos a inspeção e redobragem agora recente. E quando fizemos a comparação com o nosso container, como o zíper ele não tem problema de memória, ele fica, independente se é 1 ano, 2 anos, ele vai ficar com a mesma facilidade de abertura. Isso é uma coisa que vocês têm que levar em consideração, tá? Aqui deixa eu ver, o Marcelo Tormena. Eu coloco e retiro reserva todo o voo, pois tenho para trás que guardo reserva em outro lugar para conservação. Para a união entre o bridle e o reserva, utilizo um mosquetão normal de voo, de inox. Está correto? Marcelão, cara, fica no caso a teu critério. Eu recomendaria, no caso, você utilizar uma coisa adequada ou um soft link, no caso. Mas pode ser usado, não tem problema. A alça do reserva é pequena, dificulta a volta do reserva para fazer a laçada. Mauro, desculpa, eu não entendi. É o reserva nosso ou você está falando isso? Eu não entendi. Pessoal, mais alguma dúvida? Se vocês tiverem, por favor, manda. A gente já está no finalzinho aí. Não tenho nem ideia quanto tempo a gente... Putz, olha só, 1h e 10 aí mais ou menos, né, de live. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vamos lá, vamos mandando aí que eu preciso encerrar aqui, senão todo mundo aqui vai dar bronca em mim. É que o Jornal Nacional está perdendo ibope. Vamos lá. Bom, bridle tem validade ou só trocar quando fica danificado? Vamos lá, Mário, enquanto eu termino a do Mário, vão mandando as últimas perguntas aí e aí a gente já encerra, tá bom, pessoal? Mário, o bridle ele tem validade sim. Em que momento? Vamos colocar, esse aqui é verde-limão. Eu deixo ele exposto e ele perde essa cor, ele começa a ficar aquela cor russa, meio branca, sinal de alerta no nosso caso. Você tem um bridle no caso de fita preta, ele perdeu, ele ficou russo, sinal de alerta.
Se a linha de costura, a nossa linha de costura, ela tem um tratamento especial que ela só perde a cor quando o ultravioleta atacou demais. Então é um fusível para identificação. Então você tem que analisar, o seu bridle tá feio, troca, é barato, não importa qual seja o fabricante, isso aqui é barato. Se você tiver um de Dyneema, você pode deixar ele mais de 10 anos na intemperie. O nosso caso, por exemplo, o nosso bridle, pessoal, não é costurado. Então o elo fraco que eu falei da linha de costura não existe. Seja ele o bridle em Y ou de reserva, ele não tem costura. Então com isso, a resistência que a DSM, que é a fabricante da fibra de Dyneema, coloca pra gente na SK78 é quase ad eterno. Então, ou seja, você pode deixar isso aqui na intemperie, no teu equipamento, que o bridle não vai estragar. A tua select, o teu reserva, o teu container, isso sim, pode sim acabar estragando, tá? Vamos lá, boa noite. O que vocês vão falar dos dirigíveis? Limeira para motor, rapaz, a gente já falou sobre isso, viu? E guardei uma sacolinha plástica, legal ou não? Meu nome é Jimmy. Ô Edmilson, ô Jimmy, seguinte, tira do saco plástico, a não ser que ele tenha uma sílica, bicho. Se ele está com umidade no momento que foi colocado no saco, você está fazendo aquela experiência da umidade interna. Então não é legal não, cara. Tira isso aí porque você pode estar estragando o teu material, tá? Limeira, só para falar, né? Os dirigíveis, eles são um pouquinho preocupantes. Dá uma procurada no Parawing, que é a versão antiga dele do paraquedas de salto. Ele dá aquele probleminha no nariz. No nosso workshop a gente entra bastante nisso, tá? Glaucio Pinto, existe uma média de tempo para esse material começar a se deteriorar? Glaucio, é aquilo, tudo depende, não importa. Viu que parece que você é PQD? Desculpa que por aqui é meio complicado. O equipamento nylon ele se deteriora normalmente com o tempo quando há exposição do ultravioleta, tá? E com fatores de meios ácidos ou alcalinos. Então assim, a recomendação é fazer inspeções. Se o seu equipamento é novo, ele pode ser condenado sim. Eu dei o exemplo, se você pegar, molhar ele na gasolina ou no ácido clorídrico, né, água de piscina, e guardar molhado ou guardar ele seco, mas você não tirou essa gasolina, esse ácido dele ou o sal, ele vai estragar antes do tempo necessário, tá? Bom, pessoal, agora a gente já vai indo. Fala dos trimmers, se compensa adaptar. Clóvis, isso aí eu não vou entrar agora, que isso aqui é mais sobre reserva. Depois você me liga que eu te aviso, tá? Eu converso com você, viu? Tormena, obrigado. Vamos lá, Mário, obrigado. Obrigado você, Marião. Novo, vamos lá. Impressionante que apesar de tanta internet e informações por aí, muita gente não sabe sobre a validade e tempo de redobragem do equipamento. Só consigo imaginar alguma falha do curso da galera por aí. Vamos ficar vivos, galera. Novoa, para quem não sabe, Ronaldo Novoa é o grande incentivador aí do nosso sucesso do paraquedas quadrado, mas não vou pagar royalties para você não, viu, sem vergonha. Mas também auxiliou muito no nosso manual de dobragem. Então, assim, é importante a gente manter tudo isso certinho sim, tá? E eu concordo que é uma falha dos instrutores de não se preocuparem em informar os pilotos adequadamente. E do piloto de não ficar um pouco em solo aprendendo, porque infelizmente você não vai aprender nada sobre paraquedas de emergência, sobre situações de emergência em voo. Você só vai aprender em sala para depois pôr em prática. Walter, você perde sim o comando, o punho de acionamento, o POD, você compra novo, isso é barato, com menos de R$100 você compra isso aí, dependendo do fabricante, viu? Vamos lá, só em finalizando, quanto tempo vai falar da Select, consultura rápida dos 3 tipos, antigo T10 fundamental. Tá, Carlos, é o seguinte, cara, isso aí eu fiz pro Tonheta, né? O Tonheta foi o primeiro que veio com essa demanda da gente fazer com o sistema de liberação rápida, a caixa de liberação de 6 ou 4 pontas. Isso é uma coisa que a gente já faz nas Selects de paramotor, a gente já começou a fazer desde o Tonheta, só que por conta do custo os pilotos ainda preferem o tradicional. Por isso que a gente tem a faquinha J. No caso de uma necessidade, você corta as fitas da Select, linha que está embaraçada e cai fora, se desvencilha rápido. Então, para você que está precisando, pode comprar com a gente tem essa faquinha J aqui específica para voo livre para motor. Ramon desejou aí para você muito bom, deu parabéns, o pessoal está agradecendo. Que o nylon fica russo, é avermelhado, tá? É isso aí, Novoa. É russo porque é aquilo, né? Que nem a bebida, quando a gente bebe um pouquinho fica meio rósea, né? É isso mesmo.
Valeu, Ska. Um abraço, meu. O pessoal tá pedindo a próxima falando sobre Celete. Vamos lá. Deixa eu só finalizar aqui. Temos uma reciclagem semana retrasada, né, Novo? Tivemos uma nova reciclagem. Ô Patrícia, eu não fui convidado, então não posso dizer se foi boa ou não. A vida do Novo a gente até desconfia alguma coisa. Tô brincando, meu. Vamos lá, maravilhoso bate-papo. Vamos fazer uma revisão e inspeção das velas. Beleza. Ô, Dr. Ramon! Hello, Naga. How are you? Welcome again. I hope you have a lovely period that you stayed in Brazil. O Naga é um piloto aí americano, comprou equipamento nosso também nos Estados Unidos, né? Um puta parceirão aí, bom e boa pessoa. Vamos lá, Ramon Kleber. Quando a resistência vale a pena lavar a Celete suja com tempo de uso? Quanto a residência vale? Cara, não. Celete, precisou lavar na água corrente. Não me inventa sabão de coco, nada, tá? Obrigado, Nilson. Valeu, meu. Valeu, Tiagão. Denis também, obrigado. Vamos lá, agora tô indo embora, pessoal. Realmente aqui o pessoal já começou a fazer assim o sinalzinho. Então, pessoal, quero agradecer muito, muito mesmo a cada um de vocês. Vamos tentar sempre fazer algumas coisas diferentes. Como eu disse, eu estou em prol do esporte para o esporte. Para quem não sabe, nós temos 41 anos de fundação. Este ano fazemos 41 anos e é só por isso que a gente está. Graças a vocês que nós estamos com esse tempo todo. Quero agradecer a cada um de vocês que ajuda nos comentários, em dicas de novos produtos, modificações. Eu sou todo ouvidos, tá? Desculpe se a gente comete algumas falhas de atendimento porventura ou demora, mas assim, pessoal, nós fazemos mais de 700 revisões de velas por ano. É muita vela, muitas dobragens e reserva, e assim, eu não deixo que nada daqui da fábrica saia sem eu ou meu pai a gente dar o último veredito. Então, ou seja, é muita coisa e eu gosto de ter esse carinho com todo mundo, por isso que a gente acaba colocando um prazo de entrega um pouco superior ao mercado, mas vale a pena, tá? E quem tiver por Atibaia, pessoal, pode ligar, vem aqui tomar um café, conhecer a gente, bater papo. Só peço que avise um pouquinho antes pra gente botar água na chaleira aí para fazer o cafezinho, tá bom? Pessoal, obrigado de coração mesmo. Agradeço a cada um de vocês, desejo excelentes voos para cada um. E tudo que tiverem de dúvida, os nossos canais de atendimento, eu não fico em WhatsApp, o meu WhatsApp eu não vejo muito, mas o WhatsApp aqui da fábrica, que é o 11 998 995313. Ele está à disposição de segunda a sexta das 9 às 6h30. O canal do Facebook, canal do Instagram, podem mandar as suas dúvidas, beleza? Pessoal, brigadão, boa noite e a gente se vê na próxima, viu?